Irmãos, hoje nós vamos então continuar a exposição do Evangelho de João. E hoje eu gostaria de olhar aqui para os versículos de 6 a 13. Então vamos ler novamente. Versículo 6 diz assim: Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então na última vez que nós compartilhamos, nós vimos que nos versículos anteriores, João, ele iniciou o seu evangelho apresentando Jesus como o Logos, a palavra eterna de Deus, a palavra ativa de Deus. E nós comentamos que esse conceito já existia na filosofia. O próprio Deus permitiu que os homens tateassem, buscando algo que eles não sabiam, mas eles, tanto os gregos quanto os judeus, eles foram elaborando esse conceito do que era o Logos. E na tradição judaica também, eles observaram que parecia que havia algo que conduzia a história do mundo, havia essa razão, essa explicação de todas as coisas, que sustenta o universo. Os judeus ficavam indagando, bom, se Deus é espírito, como será que ele aparecia, para tantos profetas, em tantas situações, o que será que era aquilo, Eles desenvolveram aquela ideia de que era algo distinto de Deus, era uma manifestação de Deus, que era o próprio Deus, e eles ficavam pensando sobre isso. Então João, ele inicia e ele vai além dessas ideias, filosóficas. Ele não diz que isso era apenas um conceito, mas na verdade ele vai dizer que esse Logos que eles tatearam era a pessoa divina do Filho de Deus, Cristo, Jesus Cristo. E o texto, então, João, ele vai confirmando aquelas, digamos assim, aquelas coisas que os homens foram tateando no seu conhecimento, no seu pensamento. Então João diz que todas as coisas realmente foram criadas por meio dele, e que nele está a vida, e que este verbo é a luz dos homens, ou eu até usei um termo, o instrutor da humanidade. O verbo, o filho, ele é a própria luz que há na mente humana para compreender qualquer coisa, E, finalmente, ele é aquele por meio de quem a humanidade pode conhecer a Deus e pode compreender a verdade. João, ele está no meio desse prólogo, dessa introdução muito profunda, muito, digamos assim, filosófica. Ele está indo muito profundo, sobre quem é Jesus. Só que parece que, não sei se os irmãos perceberam, no versículo 6 ele dá uma interrompida. E ele coloca então que surgiu
um homem enviado por Deus chamado João. Então, João, o evangelista aqui, né, introduz, então, João Batista no meio dessa introdução extremamente profunda aí. Qual é a relação desse Logos divino, do Filho de Deus, com João Batista? Então, lá em... Os irmãos estão percebendo que hoje a gente está com interferências aí, né? Lá no próprio capítulo 1, no versículo 15, o evangelista diz assim, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Jesus, falando sobre João Batista, em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus diz assim, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E em Mateus, capítulo 3, versículo 4, o evangelista diz assim, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. É interessante como esse homem aqui peculiar, uma figura muito diferente, foi colocada no meio desse prólogo aqui, dessa introdução, falando de algo extremamente profundo que muitos estavam ali por tanto tempo tentando descobrir. E então o evangelista diz assim, surge um homem, era esse homem aqui que eu citei nesses 3 versículos, João Batista. E o contraste é evidente, não é verdade? É evidente. Mesmo o maior dos nascidos de mulher, colocado aqui no prólogo, que está sendo falado do verbo divino, o maior do nascido de mulher, ele fica muito pequeno, né? Ele fica pequeno. Mas João, ele não era desnecessário. Muito pelo contrário, a missão dele era dar testemunho da luz que sempre esteve. Quando fala que sempre esteve no mundo, a palavra ali é cosmos. A luz que sempre esteve no cosmos. João tinha essa missão, dar testemunho da luz do mundo que estava chegando agora de forma surpreendente, né? E o que é interessante é que vários homens, por muitos séculos, muitos sábios, muitos filósofos, eles procuraram, eles indagaram, eles filosofaram, procurando o Logos. Procurando isso, eles ficavam, tanto os judeus quanto os gentios, eles tatearam na revelação divina que está disponível para todos. Digamos assim, que eles encontraram as suas formas. Sabe quando você está cego e está tateando alguém, você fala, nossa, parece que tem alguma coisa aqui. É o que eles fizeram, é o que os filósofos fizeram, o que os judeus fizeram. O Heráclito, os estoicos, os rabinos, os profetas e muitos outros. Homens muito instruídos, homens famosos. Mas foi João Batista, esse aqui vestido de peles de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre que ele achava lá, foi este homem que apontou e disse, eis aí,
esse é aquele que eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Ele já existia antes de mim. A João Batista foi revelado, pela graça divina, conhecer a pessoa e a obra do Logos, do Verbo, do Filho de Deus. E ele também dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou: ó, esse aí, esse aqui, ó, ele já existia antes de mim. Esse aí é aqueles que todos estavam procurando. Esse daí é quem vai tirar o pecado do mundo. Nem mesmo os apóstolos, nesse momento, enquanto caminhavam com Jesus, tinham recebido tal conhecimento. Mas João Batista tinha recebido. Diz que ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João Batista, ele era o último profeta da linhagem dos profetas do Velho Testamento. A sua mensagem é como se fosse o ápice ou o resumo de tudo que os profetas falaram nas páginas do Velho Testamento. Muitos profetas profetizaram na Antiga Aliança e lembra que eles ficavam indagando o que aquilo significava. Eles viram as sombras, eles viram meio que de longe a gente não consegue ver direito. Mas João Batista foi aquele que apontou e falou assim: é esse daqui, ó, que os profetas estavam falando. Ele teve esse grande privilégio. Nenhum teve esse privilégio de apontar e falar: agora acabou a procura. Agora não precisamos procurar mais e ficar mais indagando. É este daqui. Sigam-no. Em Mateus capítulo 11, versículo 13, diz assim: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber o tempo, as circunstâncias, para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. Mas foi o homem lá vestido de pele de camelo que apontou, falou: é esse daí. A sua função era falar de Jesus, era apontar para ele. Lembra que ele tinha que testemunhar que ele viu o Espírito descer e permanecer sobre ele? Lembra que João Batista falou isso? Ele tinha que testemunhar que aquele homem que estava andando ali era o Messias, era o ungido. Ele tinha que testemunhar que esse homem veio do céu, que ele era pré-existente, porque João Batista era mais velho que Jesus, não era? Mas João Batista diz que Jesus existia antes dele. Antes dele. O que os judeus ficaram furiosos quando ouviram essas coisas do próprio Jesus, quando ele disse: antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eles falavam: mas ele não tem nem 50 anos.
Ele diz que viu Abraão, né? Antes de Abraão, eu sou. E eu sou aqui é o eu sou. Jesus diz 7 vezes no Evangelho de João, eu sou, eu sou. E João Batista tinha esse ministério. Ele tinha que falar que esse homem aqui é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, que perdoa os pecados carregando sobre si, porque ele falou, esse aí é o Cordeiro de Deus. Vocês lembram? Vocês veem os cordeiros que são sacrificados aqui por causa do pecado? Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu que aquelas coisas, aqueles cordeiros, aqueles sacrifícios, apontavam para aquele homem que estava ali andando junto com eles agora. Então o evangelista continua no versículo 8. Ele próprio, falando de João Batista não era a luz, mas veio como testemunha da luz. O apóstolo João, para aqui a profundidade do seu prólogo, e faz questão de falar isso. João Batista não era a luz do mundo. Ele não é a luz do mundo. Ele é uma testemunha da luz do mundo. Testemunha, em grego, é a mesma origem da palavra mártir, uma testemunha de Jesus Cristo. João está falando aqui, se o povo, se vocês ficarem apenas com o testemunho de João, ou apenas com João, vocês não vão compreender a verdade. Porque João não é a luz do mundo. Ele veio falar, dar testemunho da luz do mundo. Não era possível conhecer a Deus plenamente seguindo João. E nem todo o Velho Testamento e a revelação divina que João representava. Não é possível conhecer plenamente a Deus seguindo apenas João. João não era o instrutor da humanidade, através do qual pode-se conhecer todas as coisas. João era só uma testemunha. Era necessário ouvir João e seguir Jesus. E não foi isso que falaram para ele, olha, parece que está juntando uma turminha maior lá com Jesus, né? Você está perdendo o discípulo, João Batista. Ele falou que ele cresça e eu diminua. Eu estou aqui só por um tempo e logo eu vou sumir, né? Ele vai crescer. Alguns dos seguidores de João Batista tinham dificuldade de passar totalmente do movimento ali de João Batista para passar a estar centrado e seguindo a Jesus. Alguns tratavam Jesus mais como um discípulo de João Batista, como um sucessor de João Batista. E nós podemos ver lá em Éfeso, de onde provavelmente João está escrevendo essa carta, que havia resquícios desse problema lá em Éfeso. Se você abrir lá em Atos, capítulo 19, versículo 1, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento.
ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Os irmãos viram que lá em Éfeso havia um resquício disso. Eles achavam que só ficar com João, ou que os ensinamentos de João Batista era o suficiente, que Jesus era só um sucessor do que João Batista tinha começado, daquele movimento. E os irmãos veem quão grave foi isso, porque eles não receberam o Espírito Santo, eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Ou seja, eles não tinham sido introduzidos na nova aliança. Eles estavam ali sem a própria vida eterna. E eles achavam que estava tudo bem, mas estavam incompletos, estavam faltando, estava à margem, porque eles ficaram só com João. Eles não deixaram João, ouviram o que João disse, que era para eles crerem naquele que viria depois dele. Porque João é só uma testemunha de Cristo. Eles não podiam ficar seguindo João Batista. E aqui, irmãos, uma aplicação disso para os irmãos, para todos nós, aqueles que evangelizam, aqueles que discipulam. Todo aquele que se diz testemunha de Jesus, que é a luz do mundo, deve ter consciência do seu papel. Aqueles que levam o evangelho são apenas instrumentos, levando uma mensagem. Deve-se falar da luz do mundo e não de si mesmo. As suas ideias e pensamentos não são a luz do mundo, mas deve somente expor todas as coisas à luz do Logos divino que é Jesus Cristo. Não importa o tamanho da revelação, como teve João, né? Que revelação! Foi o maior dos nascidos de mulher. Esse homem recebeu uma grande revelação. Quão carismático! João Batista era muito carismático, ele atraía multidões ao entorno dele. Mas a testemunha deve levar os homens para Cristo, para Cristo. Nós nunca devemos formar um círculo de pessoas que são os nossos seguidores. Nós levamos as pessoas para Cristo. É como se fosse alguém que está seguindo o seu mestre e contando sobre o seu mestre para outro. E dizendo, vamos comigo, vamos seguir a Cristo, vamos comigo. É Ele que a gente precisa seguir. A gente pode contar aquilo que já aprendemos do mestre para aquele que a gente está discipulando, aquele que a gente está evangelizando. Mas o mestre, Cristo, deve ser sempre o alvo. Não as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente é. Senão a gente desvia os olhos de Cristo para a nossa própria pessoa, nosso próprio carisma. E isso faz com que aconteça igual aqui em Éfeso. Faz com que nada aconteça. Faz com que as pessoas só tenham um conhecimento natural e superficial, porque eles estão, na verdade, seguindo a gente, seguindo um homem, seguindo as nossas ideias, nossas opiniões. Nós devemos levar todos os homens a seguir a Cristo, só Ele. Versículo 9 diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João Batista não era a luz do mundo. E nesse mundo tinha o pecado que cegava, e tem o pecado que cega as pessoas. Não tinha uma revelação ainda finalizada quando João Batista começou o seu ministério.
Então, nesse mundo havia trevas, por causa do pecado, e sombras, e figuras, a lei, a revelação não estava totalmente plena. O Filho, o Logos, que é e sempre foi o instrumento de revelação e compreensão de todas as coisas que existem, estava chegando para iluminar pessoalmente, finalmente, aqui estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquilo que estava oculto, que estava escondido, que estava em sombras, que ainda não tinha sido entendido completamente até aquele momento, seria finalmente mostrado, porque a luz do mundo veio ao mundo para finalmente revelar todas as coisas. E quando o apóstolo aqui diz verdadeira luz, ele não está dizendo que tudo que tinha antes era falso, mas que a revelação anterior era imperfeita, não completa. O que podemos ver de Deus na criação, que é o próprio Filho que está ali manifestando e sustentando, e o que podemos ver de Deus na lei e nos profetas ainda era imperfeito, não completo. Nem a criação, nem a própria razão do ser humano, os profetas e João Batista eram a verdadeira luz. Tudo isso falava da luz, a luz já estava brilhando, o Logos já estava permeando tudo que existe, revelando Deus, mas o conhecimento de Deus ainda era incompleto. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ter isso. Diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, por meio dos profetas. E lembra que nós vimos na ministração anterior, esse falar de Deus era o próprio Filho de Deus. Os profetas estavam falando e profetizando o Filho de Deus. Que o falar de Deus é o Filho de Deus. Há muito tempo, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora que a luz verdadeira chegou ao mundo, ele diz, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então ele está falando o Logos, aquele que estava sendo falado e aquele que estava sendo visto em toda parte, ele mesmo veio falar agora nos últimos dias. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, chegou ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E João Batista, ele era a testemunha desse. Então, o evangelista prossegue agora, então primeiro nós vimos a relação do Logos com João Batista. Agora nós vamos ver a relação do Logos e o mundo, a humanidade em geral. Ele diz assim, aquele que é a palavra, ou aquele que é o Logos, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, ou o Logos foi o instrumento da criação do mundo. E ele estava no mundo que foi criado. Mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o viu. O mundo não o percebeu. E não sei se os irmãos perceberam, mas aqui
É uma incapacidade de reconhecer que é chocante, não é? Trata-se de uma total ignorância. Porque o Logos, ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Tudo que se pode ser compreendido nesse mundo pode ser só compreendido nele. Tudo que está à nossa volta é mantido e ordenado nele. Toda a humanidade está mergulhada e cercada pelo Logos, pelo Filho de Deus. Ele está em toda parte, ele está em todas as coisas, ele está dentro da sua mente, nos seus pensamentos. Ele está sustentando tudo. E o que aconteceu? Ninguém o viu e ninguém o reconheceu. É como um peixe que não sabe o que é água. É mais ou menos isso. É um peixe que nunca reconheceu a água. Ele está mergulhado, ele está com água por toda parte. Ele depende da água, ele vive na água, ele respira por meio da água. E ele não vê a água, ele não sabe o que é a água. Esse é o mundo com relação ao Filho de Deus. O Filho de Deus, o Logos, está em toda parte. Ele está em tudo que existe. Romanos diz assim: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Como que se pode conhecer a Deus? Quem que é o único que revela a Deus? Jesus. Então, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. É indesculpável. Porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal, que estava por toda parte, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e répteis. A palavra, o verbo estava no mundo, mas o mundo não viu, ninguém viu. E pior, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora é a reação do Logos, do Filho de Deus, com os israelitas. Nem mesmo aqueles que receberam uma revelação maior, os israelitas, reconheceram e receberam o Filho de Deus. Esse foi um povo que foi separado por Deus para ser um povo só seu. Receberam as palavras de Deus, os profetas falaram. Eles receberam as promessas. Eles conheciam todas as figuras. É como se Deus tivesse chamado um povo, irmãos, e desenhado agora. Ele pegou e desenhou. Ele desenhou. Ele fez teatrinho. Ele fez figura. Ele chamou um monte de profeta para falar,
para ensinar, para falar o Logos ao ouvido deles. E eles diziam que estavam o aguardando. Eles falavam que quando ele chegasse, eles iriam recebê-lo. O povo de Israel, ele mostra ainda com mais clareza a total obscuridade do coração humano caído e a incapacidade de qualquer um crer e receber o Filho de Deus. Ninguém viu, ninguém reconheceu, nem os gentios e os judeus também não. Mesmo com toda a explicação, com toda a profecia, com todas as figuras, com todos os símbolos, ninguém viu. E mais para frente, o Senhor vai falar, né? Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Romanos, capítulo 10, Paulo vai dizer assim, mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. E Romanos, capítulo 3, versículo 22, diz assim, não há distinção, ele está falando entre os judeus e os gentios, entre nós e o povo de Israel. Não há distinção. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém recebe. O coração humano está endurecido, ele está obscurecido, ele é cego. Paulo diz que os israelitas, quando liam a lei, há um véu que cegava eles. É para que eles não vissem a glória de Deus em Cristo. Mas graças a Deus que a palavra de Deus sempre tem um contudo, um mas, né? Para alegrar o nosso coração. E agora nós vamos ver qual que é a relação entre o Logos e aqueles que o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Nós vimos nos versículos anteriores que nem o mundo recebeu, nem os seus o receberam. Se a gente pegar o pé da letra aqui, as palavras de João sem o contexto, a gente vai pensar, então ninguém recebeu. Então, se ninguém recebeu e acabou, né? Mas ele continua com contudo. Contudo, alguns dos gentios, da humanidade e dos judeus creram em seu nome, se associaram ao Filho de Deus. Alguns o receberam crendo que ele realmente é tudo o que diz ser. Alguns creram que ele é aquele que estava sendo falado desde o começo. Alguns creram que ele é realmente que aquele homem que estava ali, que viveu nesse mundo aqui que a gente está pisando, ali em Israel, que andou por Jerusalém. Alguns creram que aquele homem era Deus, o Eterno, a palavra viva de Deus, a razão de tudo, a explicação de tudo. Alguns creram em seu nome. Creram que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele mesmo, o Logos, o Filho de Deus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João aqui lhe anuncia uma dádiva maravilhosa que ainda estava oculta, é ser feito filho de Deus por novo nascimento e herdar a vida eterna.
é ser feito filho no Filho. Ser participante dessa expressão do Pai. E nós vemos que o próprio Verbo, o próprio Logos, o próprio Jesus deu a esses esse privilégio, esse direito, esse poder de serem feitos descendência de Deus, de entrar e participar desse relacionamento do Filho eterno com o Pai. Aqueles que creram e creem, nós cremos para dentro de Jesus, recebendo da sua vida, da sua justiça, do seu caráter, da sua glória. A gente não crê em Jesus e Ele está lá e nós estamos aqui. Crer em Jesus é como mergulhar numa piscina. E aquela água é o Filho de Deus. Nós cremos para dentro dele. E ele agora compartilha conosco aquilo que ele é e aquilo que ele tem. E que coisa interessante, porque aqueles que receberam e creram no seu nome, eles não mereceram o direito, eles não trabalharam por esse direito. O próprio Filho deu-lhes o direito, foi uma dádiva. Essa é a fé verdadeira, irmãos. Os que nasceram de Deus recebem Jesus, que era o Jesus de Nazaré, aquele homem que andou naquele chão empoeirado lá, que muitos que viram, escreveram aqui para a gente, eles viram, eles escreveram para nós, e muitos historiadores falaram dele também. A fé verdadeira, quem nasce de Deus, recebe aquele homem como um homem verdadeiro, nascido de Maria, um descendente de Davi, que nasceu lá em Belém, que viveu como um homem nesse mundo. A fé verdadeira o recebe também como o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Recebe ele como Deus de Deus, mas distinto de Deus. Recebe ele como luz do mundo, como Criador, como sustentador de tudo, como Senhor, como coeterno com Deus. Recebe aquele homem que andou aqui como a expressão exata do Deus vivo. Recebem aquele homem como a própria mente de Deus que se fez carne, o próprio ser de Deus. A essência divina se fez um homem. Recebe ele como o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. É preciso crer no Jesus inteiro, irmãos. Ou seja, tudo o que Deus revelou através das testemunhas que viram e tudo que o Espírito Santo explicou. A fé falsa, ela crê só parcialmente, ela crê numa parte, ela crê em metade. Alguns creem que realmente houve um homem chamado Jesus que viveu há 2000 anos, mas ele era só um homem. Essa fé não é suficiente, é uma fé falsa. E logo no começo, muitos diziam que ele não era um homem, não tinha como ser um homem para fazer aquilo, era só uma divindade, era um anjo, era um fantasma, era alguma coisa que veio nesse mundo. Ou ele era um Deus menor, ele é Deus, mas é um Deus menor, é um Deus de segunda categoria, ele não é a expressão de Deus, ele não é o próprio Deus, ele é importante, mas ele é. O evangelista diz que é necessário crer em seu nome. Esses que creem em seu nome recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. E se eles recebem o direito de se tornarem filhos de Deus,
nós podemos deduzir pela lógica que nem todos são filhos de Deus, não é verdade? Se os que creem no nome recebem esse presente, então nem todos são filhos de Deus. E se deduz que ninguém nasce filho de Deus também. Porque se temos que crer em seu nome para receber este presente, ninguém nasce crendo no nome do Filho de Deus. É necessário receber este presente, esse poder, por meio da fé em Jesus Cristo. Nenhuma criança nasce filho de Deus. Na verdade, ninguém nasce filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles que o receberam, aqueles que creram em seu nome. Ele é feito filho de Deus. E o apóstolo Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? Ou seja, para crer é necessário ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e crer nela. Ninguém nasce assim. Então ele continua: esses que o receberam não nasceram por descendência natural. Esses que foram feitos filhos de Deus não nasceram por descendência natural. Ou seja, não é possível ser feito filho de Deus por descendência natural. Eu não posso passar a minha filiação com Deus para o meu filho. Os nossos filhos não herdam a nossa filiação com Deus. Não nascem por descendência natural. Não tem como a gente passar para os nossos filhos essa nova condição que nós recebemos. Eu queria falar para as crianças, né, Aninha? Sara, Samuel, né? O Vitor está ali, ó. O Igor, ele creu no nome do Filho de Deus e confessou esses dias, não foi? Mas vocês, crianças, vocês não podem ser feitos filhos de Deus porque você é filho do papai que é crente, filho de Deus. Sabia, Samuel? Você não pode. Você não vai herdar a salvação e a vida eterna porque você é filho do Fernando. Não vai. Sabia, Vitor? Você não vai herdar a salvação do César e da Gabi. Não tem como eles passarem. Ana, não tem como eu passar para você a vida eterna. Você não vai ser salva porque você é filha do papai, sabia? Sara. A Escritura diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Cada criança aqui, cada um, precisa arrepender-se dos seus próprios pecados. E precisa ter a sua própria fé para ser feito filho de Deus. Viu, Lolo? Você precisa se arrepender dos seus próprios pecados e ter a sua própria fé. A fé do Bruno e da Cid não pode te salvar. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você. Nós, pais, somos como João Batista. Nós anunciamos o nome do Filho de Deus para os nossos filhos. Porque eles precisam crer por si mesmos.
que se arrepender dos seus próprios pecados. E o evangelista diz, nem pela vontade da carne. Ser feito filho de Deus não é algo que a natureza humana caída pode obter por sua própria vontade, por sua própria inclinação. Como se alguém dissesse, eu quero me tornar filho de Deus agora, e eu pudesse alcançar isso. Porque os que são feitos filhos de Deus não são gerados pela vontade humana. E os que são feitos filhos de Deus não são gerados nem pela vontade de algum outro homem. Não é algo que alguma pessoa pode te dar. Nem é algo que alguém possa fazer por você. Nem a maior autoridade religiosa desse mundo pode te conceder essa filiação. Não tem como. Nem você ser membro de uma igreja, a mais bíblica do mundo, vai fazer de você filho de Deus. Ninguém pode colocar alguma coisa em você e falar, agora você é filho de Deus. Não dá. Não tem como. João diz assim, esses daí foram gerados de Deus. Não tem como ser filho de alguém sem ter sido gerado dele. Tem como você ser feito um filho legítimo de alguém sem ter sido gerado dessa pessoa? Não tem como. Para se tornar um filho de Deus é necessário ser gerado de Deus. Ou regenerado. Ou como Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de Deus. E João diz aqui que não tem um outro meio. Para nascer de Deus só há um jeito. É crer no nome do Filho de Deus. É a fé em Jesus Cristo. Deus é a origem. E a fé verdadeira é o meio, é o instrumento. A fé verdadeira é como se fosse o braço que nós pegamos Jesus. Só tem esse jeito de se tornar filho de Deus. Nascendo de Deus e por meio da fé em Jesus Cristo. Essa fé inteira. Não há nenhum outro jeito. Não tem como se filiar a uma igreja, não dá para fazer isso crendo em outro, não tem um outro caminho, não tem jeito. É só crendo em Jesus inteiro. Em João, capítulo 6, versículo 37, diz assim, Jesus mesmo está dizendo, todo que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Aqueles que são nascidos de Deus, gerados de Deus, que foram dados a Cristo, virão a Jesus. Vocês perceberam que a origem é o Pai.
E para onde eles vão? Virão a Jesus. É o caminho, é o único meio. Eles virão de verdade, eles crerão realmente, eles crerão por sua própria vontade, eles se arrependerão dos seus próprios pecados, porque eles nasceram de Deus. Então vão a Jesus. E Jesus falou: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. É necessário olhar para o Filho, crer em seu nome, para ter vida eterna e ser ressuscitado no último dia. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus.